Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesta aula nós iremos trabalhar o assunto Tendências Pedagógicas para a Prova Nacional Docente. A Prova Nacional Docente já está aí à frente e muita gente já está estudando. Eu quero trazer essa contribuição junto com outras aulas que já estão no canal e que nós vamos contribuir com vocês também sobre este assunto. A Prova Nacional Docente é a prova que vai te dar a chance de ser professor efetiva na sua região. Esse assunto, Tendências Pedagógicas, está no programa para o estudo, para que você possa estudar. Nós vamos trabalhar a parte teórica e também trabalharemos questões que irão ajudar para que você entenda como esse assunto será cobrado na sua prova nacional docente. Pode dividir a tela, por favor? Nós temos o seguinte, pessoal. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a divisão. Nós temos alguns elementos que são importantes. Antes de falar propriamente dito sobre a questão de ser tradicional e outros elementos aí relacionados a essa divisão, eu quero trabalhar alguns pontos. A Prova Nacional Docente vai enfatizar, sobretudo, 3 autores. Ela pode enfatizar Libânio, Saviani ou Lucchesi. É muito importante frisar que a chance de cair Saviani é muito grande. Historicamente, nas últimas provas, a Saviani vem sendo cobrado, mas muito menos. Então nós temos aí a chance de Libânio ser cobrado. Então o que nós vamos fazer? O nosso olhar principal, mais resumido aí, é o que Libânio pensa sobre tendências pedagógicas, ok? E ele vai dividir as tendências pedagógicas em 2 grandes grupos, liberais e progressistas. Nas liberais, você vai ter aí as tradicionais, ok? Tendência tradicional. Você vai ter a escola nova, escola novismo, dividida em 2 pontos importantes, duas escolas importantes, progressivista e não diretiva, e a tecnicista. Nós temos aí a história de que o Brasil começa com a tendência liberal tradicional, depois ela faz a transição para a escola nova, ali junto com a Marquês de Pombal, que vai sair da liberal tradicional para a liberal tradicional religiosa, para a liberal tradicional leiga ou laica, sem religião. Posteriormente, os autores, os educadores vão observar que a tendência tradicional já não consegue responder aos anseios da sociedade e principalmente da educação, e vão propor a escola nova, dividida em 2 partes, em 2 ramificações, 2 escolas, vamos dizer assim, a progressivista e a não diretiva. Há um fracasso da escola nova, ok, por uma série de fatores, e você vai ter ali o abandono, por assim dizer, da escola nova e a resposta do governo à escola nova com o tecnicismo, ok? O tecnicismo tem o seu tempo e espaço na educação, começando ali no regime militar, ok? E você vai até ali a década de 80, quando, durante o período militar, você tem vários autores ali que vão questionar, principalmente, a educação tradicional, em vários aspectos, tanto a tradicional como a tecnicista, de um modo geral, a educação liberal. A partir disso, você tem várias tendências surgindo, tendências agora da linha progressista. E aí, dentro da linha progressista, você tem 3 muito importantes: libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos, ok? Então você tem as tendências liberais, que você vai ter aí basicamente 3 tendências e 4 escolas, ok? 4 formas de pensar. 3 tendências, você vai ter a tendência tradicional, a escola nova, dividida em 2, você vai ter a progressivista e a não diretiva, e a tecnicista. Você vai ter aí as tendências liberais divididas dessa forma, e depois a resposta às tendências tradicionais, as tendências liberais, você vai ter aí as tendências progressistas. As tendências progressistas irão ser divididas em libertária, libertadora, crítico-social dos conteúdos. Libertadora e libertária, sobretudo,
tipo de educação ou tendência extra-escola. Ela não vai acontecer, sobretudo, nas instituições. Ela faz uma transição para as instituições. E a tendência crítico-social dos conteúdos é a tendência progressista que acontece dentro das instituições, ok? Fazendo um resumo para que você possa entender essa divisão, agora nós vamos para as características principais, ok? Vamos então para a tradicional. A tendência tradicional ela vai ser desenvolvida a partir da colonização do Brasil, ok? Descobrimento / colonização do Brasil. E aí começa com os jesuítas e vai até o questionamento da tendência tradicional ali com a Escola Nova, ok? Com o Manifesto dos Pioneiros da Educação. A partir desse intervalo, você tem a tendência tradicional sendo dividida em 2 pontos. Ela vai ser religiosa, por um aspecto, com o Marquês de Pombal, a reforma pombalina, você vai ter a expulsão ou a retirada dos jesuítas das instituições educacionais, sendo instituído ali a educação liberal tradicional laica ou leiga, ou seja, aquela que não tem a religião, beleza? O papel da escola dentro da tendência tradicional, de um modo geral, é desenvolver o ensino humanístico. O estudante tem um papel. Qual é o papel? Atingir a sua realização pessoal, a partir de princípios liberais, entre ele o próprio esforço. O objetivo da tendência tradicional é preparar o aluno intelectual e moralmente para desempenhar papéis sociais. Perceba, não para transformar, mas vai moldar para que ele possa desempenhar o seu papel na sociedade. O estudante que não acompanha os estudos, ou seja, ele não consegue se desenvolver e ir para, por exemplo, a educação superior, ele vai ficar ali na educação profissionalizante. O conteúdo é desvinculado do cotidiano, os conhecimentos são prontos e acabados, baseado em verdades absolutas, é imposto pelo professor e ela tem o objetivo de preparar o aluno para essa sociedade que já está constituída. Conteúdos que são separados da experiência e das realidades sociais, a tendência tradicional não se preocupa com isso, e os alunos vão se desenvolver a partir do valor intelectual. O valor intelectual é privilegiado dentro desse aspecto. Os métodos são basicamente a partir do ensino desenvolvido a partir da memorização e do método expositivo. O aluno ele tem ali a obrigação de reproduzir, por meio da memorização, o que o professor está ensinando. A relação professor e aluno se desenvolve a partir de conteúdos que são considerados verdade absoluta, por meio da imposição da disciplina e da autoridade do professor. O aluno tem a obrigação de absorver o conteúdo programático sem questionar e sem se comunicar com o professor. Simplesmente chega lá, absorve o conteúdo e depois reproduz na prova, ok? A aprendizagem, o aluno vai aprender, assim o professor vai julgar que o aluno aprendeu por meio do repasse do conhecimento. Se ele consegue reproduzir o conhecimento, significa que ele aprendeu na tendência tradicional. Não há uma divisão entre a aprendizagem ou o desenvolvimento da aprendizagem entre crianças e adultos. Para a tendência tradicional, todos aprendem da mesma forma, sendo que a criança é considerada um adulto em miniatura. Aprendizagem mecânica, por meio de repetição, é uma aprendizagem que vai ser desenvolvida a partir de treino e respostas que devem ser as mais próximas que aquelas que foram desenvolvidas e dadas pelo professor, ok? A avaliação por meio de questionários, provas com várias perguntas, os questionários são desvinculados do contexto, há uma relativa, um privilégio sobre a quantidade, no que se refere à quantidade em relação à qualidade, e a avaliação é classificatória, somatória, ok? Ou somativa. As manifestações que se desenvolvem a partir aí da tendência tradicional são as escolas religiosas, ok? Ou leigas,
por meio da orientação clássico-humanística e humano-científica. Você tem os jesuítas e depois ali a Marquês de Pombal sendo um dos marcos interessantes aí da manifestação da tendência tradicional no Brasil, ok? Passando aí para a Escola Nova vai se desenvolver a partir do manifesto dos intelectuais, dos pensadores da educação, e vai ser de suma importância para o desenvolvimento agora de um novo tipo de entendimento de educação. Quando você tem a tendência tradicional, você olha para a tendência tradicional, tudo é voltado e tudo se dá o privilégio para o professor. O professor é o centro da educação. Ele que vai ser o detentor do conhecimento, tudo parte dele, e sem ele não há educação. O que a Escola Nova vai fazer? Vai deslocar todo o privilégio, tudo que se refere ao interesse e ao protagonismo do professor para o aluno. O grande ganho da Escola Nova foi justamente esse. Tira o privilégio do professor, tira o protagonismo do professor e passa para o aluno, ok? Como eu disse para você, divide em duas escolas, duas tendências. Você vai ter a progressivista, ok? E a não diretiva. Falando em progressivista, o que nós temos, pessoal? Nós temos aí muita gente confundindo a tendência progressivista com a tendência progressista, as tendências progressistas. Só fazendo a divisão, porque pode cair na sua prova, ok? Você vai ter aí muitas questões que vão poder cair fazendo essa confusão do nome progressivista ou progressista, ok? Progressivista diz respeito a processo, passo a passo. Essa é a progressivista. Progressista diz respeito a progresso, andar para frente, se desenvolver, transformar, mudar, ok? Você tem essas duas diferenças aí que são muito importantes. Portanto, você tem a Escola Nova, que é dividida em duas escolas, ou dois pensamentos, duas tendências, progressivista e não diretiva. E aí nós vamos trabalhar a diferença entre as duas para que você possa conseguir acertar na sua prova, ok? Quando eu falo sobre a tendência progressivista, também pode cair lá na sua prova a expressão tendência pragmática ou escola educação pragmática. Você vai ter alguns elementos que são importantes. A tendência progressivista trabalha com características que são marcadoras dessa tendência. Por exemplo, uma das questões importantes é que a tendência progressivista deseja se adequar às necessidades ao meio social, retratando a própria vida, retratando a vida. A integração por meio da experiência. Essa palavra experiência, ela é uma palavra-chave da tendência progressivista. Quando você olha para adequar as necessidades ao meio social, o que isso significa, professor? Significa que a escola progressivista vai escutar o aluno vai ser escutado, ela vai trabalhar em prol daquilo que o aluno deseja e vai proporcionar a ele experiências, mas essas experiências vão adequar a necessidade que ele tem ao meio social, ou seja, de outra maneira, vai moldar a necessidade dele, vai moldar aquilo que ele desejou para que ele possa se adequar ao meio social, ok? Isso significa que a tendência progressivista não pensa em mudar a sociedade ou o status quo, por isso que ela é considerada liberal. Maravilha? Um aspecto importante, ela vai satisfazer o interesse dos alunos, ok? Mas a partir de quê? Das exigências sociais. Maravilha? O aluno vai se desenvolver a partir da vivência para se educar. Os conteúdos são baseados no interesse e necessidade do estudante, e esse interesse e necessidade vão se desenvolver para que ele possa se adequar ao meio social, maravilha. O conteúdo vai surgir a partir, olha só, a experiência acontecendo aqui de novo, aparecendo de novo. A tendência progressivista valoriza os processos mentais. E uma expressão-chave para essa tendência é aprender a aprender. Outra palavra-chave é aprender fazendo, por meio de trabalho em grupo.
que é a condição para o desenvolvimento. Como, então, que o aluno se desenvolve, o estudante se desenvolve na tendência progressivista a partir do trabalho em grupo, perfeito? Olhando a contrapartida da não diretiva, da tendência não diretiva, um aspecto importante, a não diretividade. Isso significa que o professor não vai ficar em cima do estudante. Primeiro aspecto. Segundo aspecto importante é que o objetivo da tendência não diretiva é a formação de atitudes a partir do autodesenvolvimento. Característica importante da tendência não diretiva é uma educação terapia. Para a tendência não diretiva é muito mais importante resolver problemas psicológicos do que questões pedagógicas. O autodesenvolvimento é muito importante para a educação terapia da tendência não diretiva. E também é muito importante que o aluno se realize pessoalmente, ok? Qual é o tipo de boa educação? Qual é a boa educação para a tendência não diretiva? A boa terapia. Então, uma boa terapia significa que há uma boa educação, ok? Observe, progressivista, experiência, a desenvolvimento a partir do grupo, interesses e necessidade a partir do aluno. A não diretiva, educação terapia, resolver problemas psicológicos, a formação de atitudes, ok? Palavras-chave aí de cada uma das tendências. O conteúdo da tendência não diretiva se baseia a partir do desenvolvimento das relações. Há um importante aspecto da tendência não diretiva, facilitar a busca do conhecimento por si só. A ênfase se dá no processo de desenvolvimento das relações e da comunicação. O método ideal para a tendência não diretiva é a partir do relacionamento interpessoal para o crescimento pessoal. Voltando na tendência progressivista, olhando para a relação professor e aluno, o professor é um auxiliador e a disciplina é tomada a partir dos limites que o grupo irá dar. Então, é o grupo que vai determinar o que é disciplina ou não. A tendência progressivista preza pela vivência democrática, onde todos têm vez, voz e decisão, lembrando, adequando à necessidade do meio, ok? Um aspecto importante da tendência progressivista, no que se refere à aprendizagem, é que o ser deve ser ativo e curioso. Aprender é uma descoberta, ou aprendizagem por meio da descoberta é um aspecto importante para a tendência progressivista. A autoaprendizagem também é muito importante e o meio deve ser estimulador. É só você lembrar que a Montessori, ok, é uma das manifestações ou precursora, uma das autoras importantes da tendência progressivista, por isso que o meio precisa ser estimulador. Essa questão do meio estimulador é coisa dela. John Dewey vem trazendo aí as questões da experiência, da descoberta, da autoaprendizagem, ok? E você vai ter aí também muitas questões relacionadas ao trabalho em grupo, a tomada de decisão do grupo é muito importante na tendência progressivista. A avaliação vai ser fluida por meio do reconhecimento do professor, que vai reconhecer o êxito e os esforços dos alunos, ok? Quando você olha para a tendência não diretiva, o professor deve se esforçar para facilitar a aprendizagem. Se você tem o professor auxiliador na progressivista, na não diretiva ele é considerado um facilitador. Ele vai ser um especialista em relações humanas. Ele vai sempre observar essa questão das relações humanas. Como que o estudante, o aluno, o sujeito aprende na tendência não diretiva? É por meio de ato interno, a motivação interna, por meio do autoconhecimento e da modificação das suas convicções. Se ele se autoconhece, se ele desenvolve o seu autoconhecimento e se ele modifica as suas convicções, para a tendência não diretiva, ele aprendeu. A avaliação se dá por meio da autoavaliação e os representantes
da tendência não diretiva é Carl Rogers e Alexander Neil, ok? Só que aconteceu o seguinte, pessoal, aqui no Brasil as tendências progressivista e não diretiva fracassaram na escola pública. E o governo tinha que dar uma resposta. E o governo deu uma resposta com a tendência tecnicista. Por quê, pessoal? Você tem dois pontos que são importantes, dois elementos que são importantes. O primeiro elemento é o fracasso da escola nova, porque a escola nova não consegue se estabelecer de um modo geral na escola pública, por uma série de fatores, entre elas, pelo fato de ser muito cara, ok? Porque ela precisa ter um alto custo no que se refere aos materiais. O primeiro ponto é esse. Infraestrutura de escola tradicional e pensamento escola novista também não se encaixavam e isso gerava um conflito. Outro aspecto importante é que na escola nova há uma rejeição do conteúdo, um aspecto importante que deve ser frisado. E a tendência tecnicista vai fazer o que agora? A tendência tecnicista olha para esse contexto e vai, baseado nas tendências que estão acontecendo, educacionais que estão acontecendo lá fora, sobretudo nos Estados Unidos, ela traz para o Brasil, o governo brasileiro traz para o Brasil, baseado ali nas suas influências positivistas e também no behaviorismo norte-americano, ela vai se desenvolver a partir da tendência tecnicista. Então a tendência tecnicista tenta resolver o problema da escola nova, sobretudo no que se refere ao conteúdo, ok? A partir disso, ela vai desenvolver o seu trabalho a partir do comportamentalismo. Por isso, o papel da escola é modelar o comportamento. Ela vai organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos. Um aspecto importante que a escola vai se desenvolver a partir do pensamento dos chamados especialistas, que vão preparar o material, e esse material vai ser apenas desenvolvido pelos professores. Aspecto importante. Se por um lado você tem o centro, o professor na escola tradicional, a escola nova traz o aluno como centro, aqui o método e o material são os mais importantes. O processo é muito mais importante. Por isso o material, por isso a questão da metodologia vai ser enfatizada. O professor vai ser apenas um aplicador do método, um aplicador do material, ok? Uma palavra-chave que você tem aqui na tendência tecnicista é preparar para o mercado de trabalho. Por quê, pessoal? Nós estávamos passando por um processo de expansão industrial aqui no Brasil. Então as indústrias estavam chegando aqui no Brasil, sobretudo as indústrias automobilísticas, durante esse período, e você tinha que preparar mão de obra para que pudesse trabalhar no mercado. Então a escola pública foi preparada para desenvolver mão de obra para trabalhar nessas empresas que estavam chegando aqui. Como é que se desenvolve o conteúdo a partir destes elementos? Por meio de informações, princípios científicos, leis, e vai ser idealizado por especialistas. O professor não vai trabalhar no que se refere aos conteúdos, ele vai ser um aplicador dos conteúdos. A matéria é aquilo que é redutível, observável e mensurável. O método se dá a partir de princípios científicos, técnicos e comportamentais, adquirido com sistematização de tecnologia educacional, baseado em programas que deve ser estudado e deve-se priorizar os objetivos institucionais operacionais. Um fato importante é que o planejamento é um mecanismo burocrático, ok? O planejamento é um mecanismo burocrático de padronização. O que acontece nesse aspecto aqui, pessoal? A metodologia se dá a partir de um pacote pronto, ok? E burocrático, onde você vai ter módulos, enciclopédias,
livro didático, e o Brasil herda essa questão metodológica, essa questão dos conteúdos, e a partir disso você vai ter ali os livros didáticos, você vai ter ali as enciclopédias, você vai ter ali os métodos de ensino. Você até hoje nós temos as escolas privadas que compram os métodos de ensino, os métodos de ensino para que possa aplicar aquele pacote. E o professor vai receber aquele método de ensino, o pai paga caríssimo por esses métodos de ensino. Você vai ter ali a compra você vai ter a compra de livros didáticos, que vão ser de uma coleção, já com conteúdos fechados e burocratizados, mecânicos, ok? E o aluno vai apenas reproduzir junto com os professores, ok? Alunos e professores irão consumir e reproduzir aquele material, beleza? Não há espaço ali para o trabalho do professor no que se refere a esse planejamento. E aí o que você vai ter, pessoal? O controle do trabalho dos professores. Porque a partir disso, você vai ter um módulo, então o professor precisa fazer o quê? Ele precisa cumprir aquele protocolo, precisa cumprir aquele material, ok? O privilégio está onde, pessoal? Na forma, ok? Não na aprendizagem. Como é que se dá a relação professor e aluno nesse sentido? O professor vai ser o elo de ligação entre a verdade científica e o aluno, o elo de ligação entre o material e o aluno, o elo de ligação entre o método de ensino e o aluno, ok? O aluno não participa da elaboração do programa educacional, o professor também não, ok? Isso é um privilégio do especialista. Maravilha? Ele deve ser um sujeito responsivo, deve receber e reproduzir. Ambos espectadores da verdade objetiva. Ambos quem? Professor e aluno. A aprendizagem se dá como? Para a tendência tecnicista, aprender é uma questão de modificação de desempenho. Então, se eu melhorei meu desempenho, eu modifiquei, eu aprendi, ok? O ensino se dá por meio de condicionamento, por meio do uso de esforço, de reforço e resposta. Metodologia behaviorista. Você vai ter aí duas leis muito importantes, essas leis já foram cobradas em prova, ok? Podem ser cobradas de novo. A Lei 5.540 de 68, que será responsável, que foi, aliás, responsável pela organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e a Lei 5.692 de 1971, que vai fixar as diretrizes e bases dos primeiros e segundos graus, logicamente, naquela época, ou seja, ali na década de 70. Basicamente, a tendência tecnicista junto com as tendências liberais, caminhando junto, lembrando que a escola tradicional não morre, a escola nova também não morre, elas vão capengando junto com a tendência tecnicista. A tendência tecnicista passa a ser a educação oficial, ok? Do Estado, vamos dizer assim, por meio ali do regime militar. O regime militar adota a tendência tecnicista, só que ela começa a sofrer muitos ataques de intelectuais da educação. Com isso, você vai ter a resposta às tendências liberais, que acabam aqui, ok? No que se refere à parte teórica, logicamente, e vão dar ali lugar, teoricamente falando, às tendências progressistas. E você vai ter a tendência progressista, que basicamente no seu início não vai ter aí um contexto escolar, ok? E a sua característica é não formal. Ela vai ser chamada de educação popular, ela vai se dar ali nos centros comunitários, nos sindicatos, você vai em comunidades, em igrejas. E aí o que acontece? A partir do desenvolvimento da tendência progressista dentro desses espaços, ela vai ganhando ali adeptos em instituições educacionais até chegar no seu último ponto ali. Logicamente, esse último ponto você vai ter ali o autor Libânio, José Carlos Libânio, fazendo este comentário, ok? Que vai ser a crítico social dos conteúdos. A educação tradicional vai ser chamada de bancária, na tendência progressista, ok? E vai questionar a realidade das relações do ser humano com a natureza e com outros indivíduos, visando a transformação por meio da educação crítica. E aí você vai ter
justamente essa expressão educação crítica surgindo dentro do contexto pedagógico brasileiro. Aí nós vamos partir para as tendências progressistas, que vai ter aí a tendência libertária como sendo uma das representantes importantes. Você vai ter aí como influência Bakunin, ok? Que vai ser o criador aí do anarquismo. Um dos aspectos importantes é que ele vai desenvolver os seus pensamentos a partir de uma educação para a liberdade, ok? No que se refere à educação tradicional. Ele vai olhar para a educação tradicional e vai também fazer aí questionamentos. Maravilha? No Brasil você vai ter aí Freinet sendo o influenciador das tendências progressistas, onde os estudantes vão se desenvolver a partir de trabalhos baseados em seus próprios planos. O método de ensino de Freinet influencia as tendências progressistas porque é baseada na autogestão do interesse, que dependia das necessidades do aluno ou do grupo. A partir disso, você vai ter aí as tendências libertadora e libertária, ok? Então, as tendências libertadoras e libertárias no Brasil vão se desenvolver a partir de uma educação não formal, ok? A libertadora é de atuação não formal, ou seja, ela não vai se desenvolver primariamente nas escolas, nas instituições educacionais oficiais, o que ela vai se desenvolver em centros comunitários, ela vai se desenvolver nas igrejas, vai se desenvolver em comunidades populares, ok? Agrícolas, comunidades populares. Sobretudo, pessoal, com adultos, ok? Ela vai se desenvolver predominantemente ali com adultos. O conteúdo vai ser desenvolvido a partir de temas geradores, a partir da própria realidade do sujeito, sem a preocupação com a transmissão de conteúdos. Quando a gente fala de conteúdos, são conteúdos curriculares, ok? O método é baseado na dialogicidade, a partir da autogestão. O professor será um animador cultural. Ele será aquele que irá desenvolver vai desenvolver a animação daquelas pessoas que irão participar, de todos os participantes, dos educandos, para que eles possam ter ali condições de fazer a autogestão da sua educação. Quando você olha para a tendência libertária tem a preocupação, tem o objetivo de transformar a personalidade do aluno no sentido libertário. No que se refere ao sentido libertário, professor, muita gente fala essa questão de transformar a personalidade do aluno no sentido libertário. Você poderia explicar para que eu pudesse entender, para que ficasse mais claro? O que acontece, pessoal? A tendência libertária, sobretudo, foi desenvolvida nos sindicatos e eles tiveram ali o objetivo de preparar, de educar as pessoas para que elas pudessem olhar para a situação em que elas estavam e poder observar a partir da sua realidade e transformar a sua realidade. E aí ele vai chamar de sentido libertário, mudar a sua realidade, lutar pela mudança da sua realidade, ok? A autogestão a metodologia é a forma como se desenvolve ali o conteúdo ou o conhecimento e o método, ok? Um outro elemento importante é que a matéria pode até ser disponibilizada, mas não vai ser exigida, ok? O conhecimento será desenvolvido a partir da experiência vivida pelo grupo com a participação crítica. Qual é o método utilizado? Por meio da vivência grupal, ok? Um elemento importante, você vai ter ali algumas expressões como livre expressão, contexto cultural e educação estética. É o foco da tendência libertária, ok? A livre expressão, o contexto cultural, observando o que o contexto cultural desenvolve para que ele possa também aprender, e a educação estética. Maravilha? Como é que se dá a relação professor e aluno na tendência libertadora? É uma relação horizontal. Não existe autoritarismo, assim como também na tendência libertária. Elas têm essa relação do
autoritarismo, ok? O educador e o educando são sujeitos do ato do conhecimento, tanto educador como educando, ok? O educando vai aprender a partir de uma educação problematizadora, libertadora, e aprender é um ato de conhecer a verdade, a realidade. Se você desenvolve a avaliação a partir da autoavaliação, e o intelectual, o pensador da tendência libertadora é Paulo Freire. Maravilha? Olhando para a tendência libertária, você vai ter aí a relação professor e aluno de forma não diretiva. O professor será conselheiro, instrutor, monitor, orientador, catalisador do conhecimento. Olha a diferença da libertadora. O professor será o quê? Ele vai ser um animador cultural. Aqui é conselheiro, instrutor, monitor, orientador, catalisador. Se alguma dessas expressões surgirem na sua prova, libertária na cabeça, ok? Só que ele não vai ser considerado, minha gente, um modelo. Por quê? Tendência libertária anti-autoritária, assim como a tendência libertadora. Os pressupostos de aprendizagens se dá a partir do desenvolvimento do grupo, de uma maneira informal, ok? A motivação se dá a partir da vivência em grupo, e somente o que é vivido e pode ser utilizável em novas situações é que se pode dizer que houve a aprendizagem. Então, eu vivi, posso utilizar em novas situações, significa que eu aprendi. A autoavaliação é a forma de avaliação da tendência libertária, e os intelectuais que representam a tendência libertária é Arroyo e Freire, ok? A partir disso, pessoal, as tendências progressistas saem do âmbito não escolar, no âmbito não formal, para o âmbito formal. Essa tendência agora, a próxima tendência é a tendência progressista, que vai ser traduzida em educação formal, que é a chamada tendência crítico-social dos conteúdos. Aqui você tem a escola como tendo um papel muito importante. A escola pública, ela vai ter agora uma função social e política. Preste atenção nisso aqui que é muito importante. Você tem a tendência tradicional, que a ênfase é no conteúdo, e a tendência da escola nova é a ênfase é no aluno. Na tradicional, professor / conteúdo. Na escola nova você tem o estudante sendo importante, e eles vão rejeitar o conteúdo. O que a tendência crítico-social dos conteúdos vai fazer? O melhor dos dois mundos. Ela vai colocar o aluno no centro do processo, mas ela vai usar como ferramenta, como função de luta, como função de desenvolvimento, o conteúdo. A tendência crítico-social dos conteúdos não despreza o conteúdo, muito pelo contrário, vai desenvolver o saber sistematizado, ok, para todos, como condição à participação popular e lutas sociais. Então, o aluno bem instruído, o aluno educado, o saber sistematizado a todos vai dar condições para que ele possa se desenvolver, para que ele possa fazer as suas lutas sociais agora com mais propriedade, ok? Para a tendência crítico-social dos conteúdos, só o domínio do conhecimento e a aquisição de habilidades e capacidades por meio desses dois elementos é que o aluno será capaz de refletir e também será capaz de desenvolver as suas capacidades para os interesses de classe, ok? Qual é o papel da escola nesse aspecto? A escola vai ser ferramenta de interesses populares, vai contribuir para eliminar a desigualdade social, porque ela vai contribuir para que o aluno possa ter acesso ao conhecimento, e vai preparar o aluno para o mundo adulto e as contradições do mundo adulto. Não meramente reproduzindo, mas contribuindo, transformando, ok? Os conteúdos são vivos e concretos e reais.
e são conteúdos sistematizados, ok? Mas tem uma diferença, são indissociáveis da realidade, diferente da tradicional que não estava preocupado com a realidade, ok? Um aspecto importante, os conteúdos são culturais e universais, são ligados às relações humanas e sociais, ok? Qual é o método? Aquisição do conhecimento conectada às realidades sociais. Então você tem um conhecimento e a realidade social conecta um ao outro para que possa gerar conhecimento a partir de objetivos, conteúdos e métodos, ok? Como é que se dá a relação professor e aluno? Troca de experiências. O professor deve garantir o acesso do aluno aos conteúdos, deve proporcionar elementos de análise crítica e deve ser mediador, não dando espaço para a não diretividade, ok? A tendência crítico-social dos conteúdos é diretiva, o professor deve mediar todo o tempo. Mediar o quê? O conteúdo sistematizado com a realidade do sujeito. Quais são os pressupostos de aprendizagem? Você tem ali os conhecimentos que vão chegar, os conhecimentos novos, e eles devem se apoiar a conhecimentos já existentes, ok? E aí, outro elemento importante é a prontidão e a disposição. Prontidão e disposição para aprender. De quem? Do professor, do aluno e do contexto escolar. Professor, aluno e contexto escolar devem estar prontos e dispostos para o desenvolvimento da aprendizagem, ok? As manifestações, Makarenko, Manacorda, Charlotte, ou Charlot, Chukondowski e Saviani, ok? Tanto que Saviani vai ampliar, vai ainda dialogar a respeito destes elementos. Maravilha? Vamos então para as questões, para que nós possamos entender como este assunto vai cair na prova nacional docente. Primeira questão diz o seguinte, pode deixar aí na tela. Primeira questão vai dizer o seguinte. A tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos surgiu no Brasil no final da década de 70, assim avalie as proposições. A prova nacional docente gosta muito de questões como essa, onde você vai ter que olhar os itens 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, e você vai ter que julgar e depois assinalar a questão correta. Por isso que eu trouxe questões nesse modelo, para que você possa já ir entendendo e se acostumando a este processo, ok? Vamos lá. A tendência crítico-social dos conteúdos é uma tendência pedagógica que tem como característica enfatizar o conhecimento histórico e a realidade social. Maravilha, a conexão entre o conhecimento historicamente construído e a realidade social. Então eu posso marcar este como correto. Próximo diz o seguinte, a tendência crítico-social dos conteúdos tem como atributo centralizar o ensino no professor, que é visto como um especialista, ou seja, a imagem do professor é uma referência de conhecimento negativo. O que a tendência crítico-social dos conteúdos faz? Ela vai trazer o professor como um elemento importante, mas como um elemento mediador. O aluno é importante dentro desse processo. E o conhecimento se dá a partir dos conhecimentos históricos e conectados com a realidade social do sujeito. O professor não é o centro do processo. Quem é o centro do processo? O aluno, ok? Item errado. Próximo item vai dizer o seguinte, a tendência crítico-social dos conteúdos é responsável por preparar o aluno de maneira integral para o mundo adulto. Maravilha. A democratização da sociedade, perfeito. Construindo um cidadão antes de construir um aluno, perfeito, pessoal. Item correto, de acordo com as características da tendência crítico-social dos conteúdos, de acordo com Libânio. Então nós temos aí item 1 e item 3 como sendo os corretos. Pode gabaritar aí, gabarito letra A, ok? Próxima questão vai dizer o seguinte, olha só o que a próxima questão vai dizer. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a afirmação correta. As diversas tendências pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem constroem a prática educativa, visto que todas contribuem de forma enriquecedora para o processo educacional. Tendências pedagógicas, perspectivas históricas e reflexões para a educação
brasileira. Primeiro item, Libânio, 1989, classifica as pedagogias em dois grandes grupos. Liberal, maravilha. Tradicional, renovadora, progressivista, renovadora não diretiva e tecnicista. Perfeito, pessoal. Essas são as liberais. Progressista, olha só o que ela coloca. Libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Item correto, pessoal. Lá no livro Didática, ele vai trabalhar estes pontos, ok? Democratização da escola pública também é um livro-chave para que ele possa comentar a respeito destes elementos aí das pedagogias. Maravilha? Então pode colocar, esse elemento está correto. As tendências pedagógicas são fundamentais, são de fundamental importância para o processo educativo e consolidam nas escolas a prática dos professores. Correto, pessoal? A partir das práticas dos professores do processo educativo, você tem as tendências pedagógicas. Item correto. Uma tendência pedagógica origina-se do contexto social? Se origina. E influencia as práticas pedagógicas? Correto. Visando contemplar determinadas expectativas, seja da classe dominante ou trabalhadora, é só você olhar principalmente a história da tendência liberal, ok? A tendência progressista ela vai ser mais ou menos uma resposta às tendências liberais. Então você vê o contexto histórico, você vê tanto ali as expectativas da classe dominante, da classe trabalhadora, como da classe dominada, sendo contempladas por meio das tendências pedagógicas. Corretíssimo, pessoal. A tendência liberal tradicional prepara os alunos para assumirem seu papel na sociedade? Sim. E valoriza os conhecimentos acumulados como verdade absoluta? Sim. Nessa tendência, a autoridade do professor exige atitude receptiva do aluno? Também. Uma aprendizagem mecânica? Perfeito. E você tem aí o não considerar a singularidade do aluno? Perfeito, pessoal. Essa é a tendência tradicional. Então, todas estão corretas. Pode gabaritar aí. Gabarito, letra A. Ok? Próxima questão vai dizer o seguinte, minha gente. Olha só. De acordo com Libânio, 1990, as tendências pedagógicas têm um impacto significativo nas práticas educativas. Analise as afirmativas a seguir, que representam corretamente as tendências pedagógicas discutidas pelo autor. Vamos lá. A educação tradicional prioriza a memorização e a transmissão unidirecional do conteúdo? Perfeito. Característica da tendência tradicional. A educação libertadora visa o empoderamento do aluno por meio da crítica e da reflexão? Perfeito, pessoal. Apesar de se usar aí uma expressão anacrônica à tendência, ao momento em que a tendência libertadora estava se desenvolvendo, na verdade é isso que acontece. Pode marcar aí, questão, item 2 está correto também. A educação escolarizada enfatiza a divisão rígida entre disciplinas, sem promover a articulação entre elas. Nós temos um pequeno problema aqui, pessoal, porque ele está enfatizando que a educação escolarizada é por meio de divisão rígida entre disciplinas. Primeiro, ele desconsiderou as tendências progressistas, ok? Apesar de as duas primeiras tendências não serem, vamos colocar assim, como uma educação escolarizada, mas a crítica social dos conteúdos sim, e ela não enfatiza a rigidez do conteúdo, das disciplinas, ok? E ela não deixa de promover, muito pelo contrário, ela articula sim, articula os conhecimentos, as disciplinas, ou seja, trabalha de forma interdisciplinar. Um outro aspecto importante, ao colocar a expressão educação escolarizada, o item deixa de considerar que essa educação escolarizada não diz respeito a nenhum tipo de nomenclatura enfatizada nas tendências pedagógicas, ou não existe nenhuma tendência pedagógica com essa nomenclatura, com essa expressão. Por isso esse item está errado em vários aspectos que já foram
aqui citados. Portanto, gabarito letra A, porque a número 1, o item 1 e o item 2 estão corretíssimos, ok? Vamos para a questão 4. A questão 4 vai dizer o seguinte: para a abordagem pedagógica tradicionalista, nós vamos agora enfatizar a tradicional, ok? A figura do professor é imprescindível? É imprescindível, ele é o centro da tendência tradicionalista. O conhecimento é uma descoberta. Olha aqui, pessoal, lembra da expressão descoberta, experiência. Essas duas expressões é de qual tendência? Da tradicional? De maneira nenhuma. É progressivista. Esse item está falando da tendência progressivista. Olha aqui, ó, descobridor, outra expressão importante da tendência progressivista. E tem errado porque nós estamos aqui tentando achar características da tendência tradicionalista ou tradicional. Vamos lá. No item 3, o adulto é considerado um ser pronto e o adulto é considerado um ser pronto e o aluno é um adulto em miniatura? Perfeito. No entanto, essa miniatura precisa ser atualizada sobre os saberes e conhecimentos produzidos no mundo de então. Qual é o grande problema dessa questão? Até o antes do no entanto, representa sim a tendência tradicionalista ou tradicional. Agora, quando ele coloca o no entanto, ele vai colocar que essa miniatura precisa ser atualizada. Se precisa de atualização, ela pode ser flexibilizada. Na tendência tradicional não há espaço para flexibilização, ok? Portanto, item errado. Ou seja, apenas o item 1 está correto. Pode marcar então aí, gabarito, letra C. Maravilha? Vamos passar para a próxima. Questão 5. A questão 5 também é uma questão de julgar. Você vai julgar a questão 5 também, os itens. Vamos então para a questão 5. Avalie as tendências pedagógicas listadas a seguir. E então, a seguir, se elas estão corretas, ok? Vamos então para a questão. A tendência liberal tecnicista organiza a aprendizagem para a aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, com interesse a produzir indivíduos competentes para a expressão que é a expressão na tendência tecnicista, mercado de trabalho. Item 1, correto. Próximo. O próximo vai ser a libertadora. Olha a libertadora, pessoal. A libertadora vai dizer o seguinte: a aprendizagem é mediada pela apreensão da realidade que potencializa a transformação social pela tomada de consciência e criticidade do educando relacionada ao contexto vivido. Perfeito. Aprendizagem mediada, apreensão da realidade, potenciadora da transformação social, a questão da tomada de consciência e criticidade do educando. Educando é uma expressão libertadora, relacionada ao contexto vivido. Maravilha. Item primeiro, item correto. Segundo item também correto. O terceiro item vai dizer o seguinte: tendência libertária agora, questionadora do status quo. Maravilha. A escola tem como objetivo a transformação, olha só, libertária. Perfeito. E autogestionária. Nada mais libertário do que a expressão autogestionária dos sujeitos. Portanto, impulsiona a criação de coletivos como princípio do trabalho político-pedagógico, proporcionando espaço de participação para a atuação dos diversos grupos. Perfeito, minha gente. Pode marcar aí. Também está corretíssimo. Portanto, todos correto, gabarito, letra A. Agora, atenção para essa questão. Todas as questões que eu trouxe são questões que você vai acostumar para que você possa desenvolver o seu pensamento, a sua mente, formatar a sua mente para questões como essa, que eu acabei de colocar aqui na sua frente. Essa questão caiu, ok, no último ENAD para a pedagogia, e essa questão aqui é uma questão de prova real
que pode acontecer lá na sua prova nacional docente. Característica de questões da prova nacional docente. Grandes textos e questões que são razoáveis de fazer. Elas não são difíceis, mas você precisa fazer a leitura do texto para fazer. Muita gente vai ficar na prova nacional docente para trás, porque vão querer resolver sem fazer a leitura do texto. Eu não recomendo isso, recomendo a leitura do texto, porque você vai ver o tanto que isso vai ajudar na resolução das questões. Então, para a leitura do texto, vamos fazer assim. Na proposta pedagógica denominada Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, o papel primordial da escola é difundir conteúdos vivos, concretos, indissociáveis das realidades sociais. Desse entendimento decorre a postura da pedagogia dos conteúdos. Implica que o professor cabe, de um lado, garantir a ligação dos conhecimentos universais com a experiência concreta dos alunos, continuidade, e de outro lado, ajudá-los a ultrapassar os limites de sua experiência cotidiana, a ruptura. Consequentemente, os métodos de ensino estarão logicamente subordinados à questão do acesso aos conhecimentos sistematizados. Assim sendo, os métodos não partem de um saber artificial, nem do saber espontâneo, mas se empenharão em relacionar a prática do aluno com conteúdos propostos pelo professor. Segue-se, pois, que a relação pedagógica entre professor e aluno acentuará as trocas em que o aluno entra com sua experiência imediata e o professor com conteúdos e modelos que permitam compreender e ultrapassar a experiência imediata. Eis, pois, os pressupostos da aprendizagem sobre os quais se assenta essa proposta pedagógica. A aprendizagem do conhecimento supõe uma estrutura cognitiva já existente na qual possa se apoiar. Caso esse requisito não seja dado, cabe ao professor provê-lo. Aqui nós temos a Saviani, texto de Saviani. Vamos então para o nosso assunto, vamos para a nossa questão. Vamos lá. Na proposta pedagógica denominada Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, o papel primordial da escola é, vamos lá, considerando o texto apresentado e as concepções próprias da teoria pedagógica crítico-social dos conteúdos, avalie as afirmações a seguir. Vamos então avaliar os itens a seguir. Na sua prova vai cair muita questão dessa forma, para que você possa analisar e depois marcar a questão correta. Então vem comigo, olha só. Os conteúdos do ensino são permanentemente reavaliados à luz das realidades sociais nas quais vivem os alunos. Perfeito, pessoal. Conteúdo conectado com a realidade. Maravilha. Pode marcar aí, item correto. A escola, como espaço social, é responsável pela apropriação crítica dos saberes historicamente sistematizados. A diferença da tendência tradicional está aqui. Conteúdo em espaço social. Ou seja, apropriação crítica do saber. Pode marcar como correto, corretíssimo. O próximo item. A prática é fundamento do critério de verdade e da finalidade da teoria, pois é na mediação entre o pensamento e o objeto que se desenvolve o método. Perfeito, pessoal. É assim que se desenvolve a prática pedagógica da tendência crítico-social dos conteúdos. Prática é fundamento do critério de verdade. Então, o aluno ele vai se desenvolver de forma ativa e da finalidade teórica. Eu preciso desenvolver a teoria. É a finalidade da teoria. É poder colocar em prática. Aí, como é que isso vai acontecer? Por meio da mediação. Do quê? Da questão teórica e do conhecimento, do objeto, que vai ali contribuir para o desenvolvimento do método. Item certíssimo. Vamos para a questão 4. O novo conhecimento é transmitido para o estudante
e cabe ele assimilar a proposta docente. Lembra que eu falei que é para você fazer a leitura do texto? Esse item aqui, a resposta dele está lá no texto. Você quer ver? Aqui está falando de novo conhecimento. Como é que o novo conhecimento chega? Vou lá, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Vou até apagar, eu vou apagar até essa parte e vou voltar escrevendo, ok? Vou voltar escrevendo de azul. Olha só. Como é que se dá a aprendizagem do conhecimento? Supõe uma estrutura cognitiva já existente, da qual possa se apoiar. Caso esse requisito não esteja dado, o professor deve provê-lo. Olha o que está dizendo aqui, pessoal. Está dizendo que o novo conhecimento é transmitido. Não é transmitido, minha gente. O novo conhecimento se dá por meio da conexão entre o conteúdo sistematizado e realidade. Ele vai desenvolver a prática, o item 3 está ajudando você nessa relação. E um elemento muito importante, ele precisa ter conhecimento prévio. É isso que foi dito lá atrás. Então esse item aqui fatalmente está errado, ok? Então nós temos aí, pessoal, de 1 a 3, correto, gabarito, letra A, ok? Esse conteúdo é dado para que você possa aqui ter condições de fazer itens e gabaritar itens sobre tendências pedagógicas na sua prova nacional docente e também aí na sua prova que você vai fazer aí na sua região. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.